Os novos ganhos das ações e da dívida privada nos últimos 3 meses, conjugados com yields de dívida pública mais baixas, levam-nos a manter uma abordagem prudente, sem alterações significativas na alocação de ativos recomendada. Na nossa opinião, as avaliações elevadas e os atuais prémios de risco historicamente baixos, incluindo os spreads de crédito, não justificam o aumento de exposição aos ativos com risco, em especial num contexto de incerteza geopolítica, com destaque para as eleições presidenciais norte-americanas. Por outro lado, a descida das taxas de juros pelos bancos centrais deverá evitar um abrandamento económico mais pronunciado. No final do terceiro trimestre, os principais mercados acionistas registram ganhos expressivos desde o início do ano. Da mesma forma, os cortes de taxa de juros pela Reserva Federal e pelo Banco Central Europeu e a recente descida das yields da dívida soberana impulsionaram os ganhos das obrigações de dívida privada, tanto no segmento Investment Grade como no segmento High Yield. Os ganhos foram igualmente suportados pela evolução positiva da taxa de inflação, tanto na zona euro como nos Estados Unidos. Contudo, continuamos a sublinhar dois aspectos que, na nossa opinião, poderão condicionar as rendibilidades dos mercados financeiros nos próximos meses. Em primeiro lugar, o aumento da volatilidade nos mercados acionistas. Com efeito, o índice VIX subiu dos 12,4 para os 16,4 durante o terceiro trimestre, o que demonstra alguma prudência por parte dos investidores. Porém, tal movimento ainda não se verificou nos spreads de crédito. Como tal, na nossa opinião, o potencial para a continuação de novos ganhos em dívida privada por via do estreitamento de spreads é bastante reduzido. Em segundo lugar, e relacionado com o anterior, também nos mercados acionistas, os prémios de risco parecem-nos relativamente curtos, considerando os fatores de incerteza envolventes. Nos Estados Unidos, o índice Standard & Poor's 500 transaciona com um rácio de price to earnings de 21,5 vezes os resultados esperados para os próximos 12 meses, o que, considerando as yields das Treasuries a 10 anos, se traduz numa yield gap de apenas 0,9%. Desde o início de 2006, a média deste diferencial situa-se nos 3,7%. Por sua vez, na Europa, o índice Stoxx 600 transaciona com um price to earnings de 13,7 vezes, em linha com a média histórica, mas que se traduz numa yield gap de cerca de 5,1%, cerca de 100 basis points inferior à respectiva média. Em conclusão, as empresas continuam a divulgar resultados globalmente positivos, em linha ou acima das estimativas dos analistas, mas os múltiplos de avaliação permanecem historicamente elevados, deprimindo os prémios de risco. A boa notícia é que os bancos centrais continuarão a cortar as taxas de juros, embora em larga medida tal movimento já esteja descontado nos mercados. Neste cenário de avaliações elevadas, prémios de risco baixos e incerteza geopolítica, a volatilidade dos mercados deverá continuar em crescendo, aconselhando alguma prudência na alocação de ativos. Como tal, mantemos uma exposição relativamente neutral na componente acionista, procurando combinar setores mais growth, como a tecnologia, com outros mais defensivos, como a saúde. Entre as obrigações, continuamos a identificar mais valor no segmento Investment Grade.